Já pensou qual o melhor regime para todos os cidadãos? E qual o regime que existe em Portugal? Se pensa que estas questões são assim tão óbvias, está muito enganado. Vamos ver porquê. Ao longo do tempo sempre apareceram novas formas de regime para substituir outros menos adequados e mais arcaicos à organização do Estado, assim como fator para um melhor desenvolvimento e partilha dos recursos e participação dos cidadãos nas decisões do Estado. Os principais regimes que podemos nomear são a ditadura, em que os governos são regidos por uma pessoa, partido político ou entidade política onde não há participação popular, ou em que a participação ocorre de maneira muito restrita. Na ditadura, o poder está concentrado nessa entidade, detendo a exclusividade do poder legislativo, o executivo e o judiciário. A ditadura é uma forma de autoritarismo. A monarquia é a mais antiga forma de organização do Estado ainda em vigor em alguns países. Nela, o chefe de Estado é o rei ou rainha, que se mantém no cargo até à sua morte ou à sua abdicação, sendo normalmente um regime hereditário. O herdeiro do rei sucede no trono. O rei ou rainha pode assumir também muitas vezes a chefia do governo. A função real de governo é, sobretudo, o de reger e coordenar a administração da nação, com vista aos objetivos definidos para o Estado em nome do rei. A monarquia pode ser tradicionalista, constitucionalista e absolutista. Partidocracia é a frequência sistematizada de um ou vários partidos políticos desenvolverem e exercerem o domínio político sobre o governo de um país ou nação. Neste caso, os partidos políticos influenciados por interesses económicos, políticos e de organizações secretas formam um conceito de governo para governar o país em função desses interesses, não admitindo a participação dos cidadãos nas tomadas de decisão do Estado nem a sua eleição de representantes da nação fora do âmbito dos partidos políticos. Os cidadãos são pura e simplesmente afastados das decisões e funcionamento da política, ficando os partidos políticos com a exclusividade do poder. Em partidocracia, são os partidos que tomam as decisões, não os cidadãos. Em bom rigor, os interesses partidários são de tal forma variados e fortes que não há representatividade alguma neste sistema. Os militantes dos partidos políticos escolhem o seu líder em função das correntes dominantes no partido e que representam os verdadeiros interesses que movem o partido, mas não tendo em conta o cidadão e as suas necessidades. Esta situação é geradora de constantes fenómenos de corrupção, privilégios políticos, regalias que os demasiados cidadãos não têm, preferências dadas aos membros e funcionários defensores deste regime para a ocupação dos lugares em empresas públicas e privadas, sempre por nomeação ou influência. Ao contrário da democracia, que pretende dar voz e participação direta aos cidadãos, na partidocracia procura-se satisfazer as diversas necessidades dos partidos políticos e impedir a participação direta dos cidadãos. A excessiva influência e domínio dos partidos políticos tende a moldar a sociedade civil, a vida social e a administração pública em função dos seus interesses e valores, um evidente perigo totalitário para a sociedade e o país. Há ainda outras questões que desfavorecem este regime, nomeadamente a permanência de partidos dominantes que impedem que outros novos ganhem relevância neste mesmo sistema, assim como a separação de poderes não é efetivada porque toda a estrutura partidária está presente nos vários poderes do Estado, caracterizando assim por ser um sistema fechado a novas tendências,
aos cidadãos e a movimentos da sociedade. Assim, a partidocracia é denunciada como um sistema em que a governação de um Estado concentra e aglutina demasiado poder em apenas um ou outro partido político, negando assim o conceito de representatividade efetiva. Este tipo de exercício e controlo do poder político estende-se também aos média, em que é frequente a posição das visões políticas dos partidos políticos dominantes sob as mais diversas formas, influenciando naturalmente e significativamente os potenciais votantes, o que impede ainda mais o aparecimento de novas ideias, movimentos e novos partidos políticos, estão dificultada também pelo número de assinaturas exigido. A liberdade para o cidadão defender posições diferentes da do sistema é também bastante reduzida, porque não lhe é dado voz ou permitida qualquer participação, sendo ele frequentemente desconsiderado pelo poder político da partidocracia. A democracia é o sistema mais perfeito que se conhece. Contudo, os sistemas democráticos não são todos iguais, podendo ser divididos em 3 tipos: democracia representativa, democracia direta, democracia plena. A democracia teve o seu início na antiga Grécia. Vamos conhecer o seu nascimento. A história da democracia. Atenas era a cidade-estado mais próspera e mais evoluída da antiga Grécia em 560 a.C., contudo, era governada por um regime tirânico que desmotivava e revoltava os atenienses. Pisístrato era o homem forte da polis que, apesar de ser um tirano, governou com certa habilidade. Após a sua morte, sucederam-se os filhos, Hípias e Parco no controlo administrativo da cidade-estado ateniense em 527 a.C. No entanto, nenhum deles tinha a habilidade e capacidade governativa do seu pai, e a contestação popular ao regime aumentou ainda mais, até que Hiparco foi morto por 2 jovens, Harmódio e Aristógitone, que se tornaram heróis para os atenienses, tendo sido mesmo venerados por eles. O regime estava agora enfraquecido e Hípias vira-se obrigado a fugir de Atenas. A queda da tirania que estava iminente acabou-se mesmo por se dar e deu origem ao surgimento de 2 partidos tradicionais rivais, o dos ricos, chefiado por Iságoras, e o dos populares, liderado por Clísmenes, que passaram a disputar o controlo de Atenas. Iságoras, apoiado pelo rei espartano Cleómenes, conseguiu afastar Clísmenes, mas isso fez com que os populares se revoltassem contra Iságoras e os seus partidários. Clísmenes tinha agora a possibilidade de voltar, e não tardou que isso acontecesse. Entrou em Atenas trazido pelos seus próprios seguidores. Foi-lhe então prontamente dado plenos poderes para elaborar uma constituição justa. Isto foi só possível porque a aristocracia foi muito tempo prosseguida pelo regime tirânico anteriormente no poder e encontrava-se por essa razão bastante enfraquecida. O mesmo se tinha passado com os oligarcas, que estavam na mesma situação. O resultado foi que Clísmenes teve caminho aberto para implementar uma reforma política que visava passar o poder para as mãos dos demos, termo que era usado para não só identificar o povo mas também as comunidades e bairros urbanos. A divisão política de Atenas estava dividida em 4 tribos tradicionalistas e familiares que formavam a sociedade ateniense. Eram conhecidas por Oples, guerreiros, Gelion, agricultores, Aigicoros, pastores, e Agradês, artesãos, todos chefiados por um patriarca que tinha laços estreitos com a nobreza.
Clístenes, em 502 a.C., tomou a decisão de acabar com esta divisão por tribos na sociedade ateniense e criou uma outra constituída por 10 demos distribuídos pela cidade, litoral e interior. Os demos eram considerados a menor unidade política, assemelhando-se aos distritos. A partir daí, os homens deixaram de usar os nomes de família para passarem a usar a dos demos a que pertenciam. O objetivo deste sistema era possibilitar a participação de todos os atenienses nos assuntos públicos, determinando que a representação popular se concretizasse, não por eleições, mas por sorteio. Porém, o regime adotado sofreu algumas críticas, nomeadamente por Platão, que afirmava que nem todos tinham a capacidade para governar a polis. Mas este sistema foi mesmo avante, Platão criticado, e a democracia dava os primeiros passos, tendo como bases a igualdade entre todos os cidadãos, a igualdade perante a lei, isonomia, a igualdade de todos os cidadãos para se pronunciarem na Assembleia, ou seja, ter o direito à palavra, isagoria. A igualdade no poder, ter o cidadão a mesma oportunidade de participação nas instituições democráticas e nas suas decisões políticas, isocracia. Estas liberdades eram o pilar fundamental do novo regime implementado por Clístenes, não discriminando ricos ou pobres, nobres ou plebeus. O sistema por sorteio era também um pilar importante da democracia ateniense, que funcionava a partir de uma lista prévia estabelecida pelas demos com cerca de 500 nomes, antes constituída por 400 nomes. Esse conselho, bolé, passou a exercer alguns dos poderes que eram antes conferidos pelo Areópago, um tribunal antigo composto por 150 cidadãos que tinha como função julgar homicidas de cidadãos atenienses. Os conselheiros cumpriam um mandato de 1 ano e eram escolhidos por sorteio, desde que tivessem mais de 30 anos e não tivessem exercido 2 mandatos. O conselho, bolé, preparava os assuntos que deveriam ser debatidos e votados na Assembleia, Eclésia, e ainda exercia diversas responsabilidades de caráter judicial, administrativo e de supervisão. Uma vez por ano, os demos sorteavam 50 cidadãos para se apresentarem no Conselho, bolé, que governava a cidade em caráter permanente. Como eram 10 demos, ele denominava-se Conselho dos 500. Entre estes 500 deputados eram sorteados 50 que formavam a pritania ou presidência do Conselho, responsável pela administração da cidade por 35 ou 36 dias. Cada demo era chamado, alternadamente, e ia responder pelos assuntos da polis, durante um certo período. O Conselho determinava a pauta das discussões, bem como a convocação das Assembleias Gerais Populares, a Eclésia, que se realizavam 2 vezes por semana. A Assembleia Geral, Eclésia, era o local onde o povo inteiro se reunia para debater qualquer questão política, não tinha lugar fixo. Porém, em Atenas passou-se a fazer esses grandes encontros num lugar chamado Pnix, uma grande pedra que se estendia numa colina. Aqui discutia-se os principais problemas da comunidade e escolhia-se os magistrados eletivos. As funções executivas eram distribuídas pelos magistrados sorteados e escolhidos por voto popular. Eles ficavam responsáveis perante a Eclésia por todos os atos políticos e administrativos de que eram responsáveis, podendo ser julgados pela Assembleia caso entrassem em falta grave. Os magistrados eram homens importantes neste sistema democrático e ocupavam órgãos de destaque como a magistratura militar, chefiado por 10 generais que comandavam os militares, podendo ter participação na Eleia, Tribunal Popular, para resolver casos ou falhas militares. Os arcontes eram outros magistrados que tinham como função a organização de eventos de cariz festivo, presidindo a Eleia nos casos de julgamentos relacionados com a família ou heranças. O Tribunal Popular, outro órgão importante, era composto igualmente por magistrados, mais concretamente por 6.000 juízes sorteados, 600 por cada demo, e as decisões tomadas por voto em escrutínio secreto. A base cultural ateniense era de tal forma avançada que todos os cidadãos eram vistos como aptos para votar e ocupar qualquer cargo político, daí a realização de sorteios sistemáticos para escolher cidadãos que eram distribuídos para qualquer cargo da polis. Isto impedia que houvesse qualquer tráfico de influência, corrupção ou nomeações por simpatia política.
Porém, este método não era aplicado para a escolha de generais por esta função ser considerada exigente a nível de conhecimentos específicos e técnicos. Assembleia também ampliados a fim de por anos, conspiradora, assim, foi crignada de ostracismo, dava-se da votação feita vida política àqueles indivíduos uma ameaça às instituições. Esta exclusão durava era necessário, que o dado geralmente em pedaços secretas por mais. Isso evitava que ele e um líder político se exilá-lo da comunidade ateniense era bastante avançada, pois deixava antes de Atenas que era constituintes de Cristo por 300, sendo apenas estranha a cidadania ao contrário 50.000 estrangeiros. Mulheres estavam impedidas de cada polis. Líderes do Partido Democrata época de esplendor por Apia, eram eles Elfi, o primeiro conseguiu reduzir ateniense, espécie do poder dos aristocratas e o pagamento em forma de aos pobres que participassem das cidades. De origem humilde podiam ter as assembleias, as magistraturas, vieram a desagradar profundos. Sócrates pela democracia lamentavam tomadas por sapatos, ferreiros, tenlantes. Porém o declínio da democracia e das suas instituições veio com a derrota de Atenas perante as forças espartanas na longa guerra do Peloponeso, 401-404 a.C. Foi nessa altura que a oligarquia tentou tomar o poder dos 30 tiranos, mas em 404-403 a.C. nasce uma rebelião pró-democrática conseguindo restabelecer a democracia novamente. Em 338 a.C., os atenienses sofreram um novo revés, dessa vez perante as forças do rei da Macedónia, Filipe II, e o seu filho Alexandre, na Batalha de Queroneia, fazendo com que a cidade terminasse por ser governada pelos seus sucessores, diádocos, macedônicos. O fim da democracia terminou com o domínio romano em que a Grécia se tornou numa província do Império de Roma em 146 a.C. A história da democracia. A democracia representativa, indireta ou incompleta é o sistema onde os cidadãos não necessariamente organizados em entidades orgânicas ou partidos políticos são eleitos para formar o poder executivo e o legislativo e os quais estão obrigados a servir os interesses da população em geral, incluindo minorias. Na democracia representativa todos os cidadãos têm a liberdade e o poder de se candidatar a integrar estes poderes referidos para representar o maior número possível de cidadãos e a população, isocracia. A soberania é exercida através da transferência de poderes dos representados para os representantes não podendo os representantes representar as suas próprias ideias ou princípios ou ainda o coletivo de uma qualquer máquina partidária,
mas somente os princípios ideais dos representados sob pena de estar a violar a ética da democracia representativa. Esta definição é de grande relevância porque significa na verdade uma espécie de autorização para o exercício do poder que é dada pelos representados, os eleitores, sem a qual os representantes caem numa situação de ilegitimidade representativa. Todavia a ideia de representação política só entra para a teoria política com o clássico Leviathan de Hobbes publicado em 1651. Thomas Hobbes refere que quando o representante é um só homem, o governo chama-se uma monarquia. Quando é uma assembleia de todos os que se uniram, é uma democracia, ou governo popular. Quando é uma assembleia apenas de uma parte, chama-se-lhe uma aristocracia. Sendo que segundo ele a forma de representação mais conveniente é uma assembleia de todos os membros, quer dizer, uma assembleia tal que todos os que arriscaram o seu dinheiro possam estar presentes a todas as deliberações e resoluções do corpo, se assim o quiserem. Numa representação política, o escolhido, ou seja o representante adquire direitos e poderes para executar funções no Estado de acordo com a visão dos que o elegeram e não de acordo com os seus próprios pontos de vista. A democracia representativa foi instituída no século XVIII após diversas revoluções sociais e aperfeiçoada até ao século XX, contudo, com o desenvolvimento e o impacto da globalização a democracia representativa ficou obsoleta e deixou de representar de forma efetiva a população, sofrendo imenso desgaste com os avanços das transformações tecnológicas e da globalização digital. A democracia representativa isoladamente deixou assim de ser uma alternativa a considerar no século XXI com o surgimento de várias manifestações em França, Bélgica, Portugal ou em outros países, ou com o aumento crescente na sociedade de um sentimento de desconfiança pelo regime que já se vinha sentindo anteriormente. Este sentimento põe em causa as elites que passaram a ignorar os interesses das populações para passar a representar os seus próprios interesses e a dos partidos políticos e corporações que representam. A isto se juntou a generalização da corrupção, tráfico de influências ou privilégios obtidos indevidamente. Isto teve como consequência aumento da abstenção, que significa uma doença crónica de que este regime padece. A doença da democracia representativa levou mesmo à sua morte com a transformação deste sistema numa partidocracia generalizada e restrita às elites partidárias e financeiras. Os representantes eleitos deixaram de representar os eleitos, deixando-se ficar presos a uma teia de interesses e disciplina partidária que não se coadunam com os processos democráticos, além de terem perdido a sua própria liberdade para tomar decisões em favor dos representados. A democracia representativa falhou no passado e é inadequada aos tempos modernos, onde os cidadãos exigem mais igualdade, direitos sociais e participação direta nas estruturas executivas e legislativas, não possível com a democracia representativa ou incompleta. Este sistema falhou ainda por permitir o aumento das desigualdades sociais e não conseguir dar razão a uma redistribuição equitativa da riqueza por entre os cidadãos. A crise da democracia representativa está ancorada em pressupostos que se traduzem no distanciamento existente entre eleitores e eleitos e num sentimento crescente de que o representante não corresponde aos seus próprios interesses e necessidades, o que também agrava mais esse distanciamento. Essa crise da democracia representativa reside na soma de três fatores: o aumento da abstenção, o aumento da desconfiança e o distanciamento das instituições, bem como o falhanço dos partidos políticos na representatividade efetiva do cidadão para passarem a representar interesses partidários, económicos, ou defendendo ideologias ultrapassadas e que são inconsistentes com os tempos atuais e futuros. O papel dos média não pode ser esquecido e desassociado do contexto dos regimes políticos. Normalmente eles passam a ser controlados pelo poder político vigente de uma ou de outra maneira. É deveras preocupante, por exemplo, que os comentadores políticos estejam de alguma forma ligados aos partidos políticos. Na verdade, todos eles são ou foram membros ativos de partidos políticos, ou estiveram no governo, ou ainda foram deputados integrados em partidos políticos. Ao passo que os inorgânicos,
Uma forma depreciativa de designar cidadãos não filiados em algum partido político e que são a grande maioria não tem nenhum representante como comentador. Isto é muito grave porque a ação dos comentadores vai condicionar e muitas vezes manipular a opinião pública de acordo com as visões partidárias de forma ativa sem que haja contraponto vindo dos chamados agora de inorgânicos. A imprensa está na mesma situação, sendo raro que os cidadãos não alinhados com os partidos políticos ou o sistema tenham acesso a ela de forma igualitária à elite política para contribuir para a formação de opinião, por exemplo. É claro que esta situação tem um grande impacto na sociedade, impedindo que os cidadãos ou inorgânicos também se pronunciem. Este é um ponto fundamental e que deveria ser alterado, pois é também um falhanço no que toca à representatividade, ao espírito democrático e à igualdade de oportunidade. O direito à palavra, isaboria, é um direito essencial das democracias avançadas. Democracia direta. A essência da democracia é a participação direta continuada do cidadão no processo legislativo, executivo e judicial, tal e como ela surgiu na antiga Grécia. Em bom rigor, uma democracia exigirá sempre a participação direta dos cidadãos. Devemos-nos lembrar que quando a democracia foi criada pela primeira vez por Clístenes e depois melhorada por Péricles na antiga Grécia, ela era direta e participativa, não havendo lugares exclusivos e duradouros para certas pessoas como hoje acontece nas ditas democracias representativas. A democracia direta verificou-se ser o regime perfeito, moderno e mais avançado que se conhece até hoje e que se baseia em três importantes fundamentos. 1. A isonomia, a igualdade entre todos os cidadãos perante a lei. 2. A isaboria, a igualdade de todos os cidadãos para se pronunciarem na Assembleia Geral e terem também o direito à palavra. 3. A isocracia, a igualdade de todos os cidadãos para participar nas instituições democráticas e nas suas decisões políticas. A democracia direta tem claras vantagens sobre a democracia representativa, quer por evitar a deriva para a partidocracia ou para outras formas de tirania e de exclusão dos cidadãos na democracia, mas também por possibilitar o maximalismo democrático, isto é, quanto mais participação democrática por parte dos cidadãos melhor, porque permite a evolução, o envolvimento e o crescimento cívico dos cidadãos na sociedade democrática, sendo a participação máxima dos cidadãos na democracia a base da concretização dos princípios fundamentais da democracia, nomeadamente a inclusão e a igualdade. Ao contrário da democracia representativa, a democracia direta permite decisões totalmente legítimas por incluir nos processos legislativos, executivos e judiciais o envolvimento dos cidadãos. Ao contrário da democracia representativa, na democracia direta evita-se o domínio e a monopolização da vida pública do país por uma classe política que se torna perniciosa para a democracia, sobretudo quando estas pessoas se mantêm durante anos nos vários poderes mencionados. Estas pessoas acabam por ser um travão ao envolvimento dos cidadãos na vida pública e provocam comportamentos desviantes da própria democracia representativa. Todavia, a democracia direta, desde que foi criada, que levanta algumas questões. Platão foi dos primeiros críticos da democracia direta, todavia, acabou por ser politicamente derrotado pelos cidadãos de Atenas. O debate em torno da democracia direta tem sido feito ao longo dos tempos e cada vez mais nos dias de hoje, motivado pela desatualização e inadequação da democracia representativa perante a evolução da globalização, das sociedades tecnológicas e com o intuito de propor um modelo avançado que solucione e resolver os principais problemas e necessidades dos cidadãos nestes contextos atuais e complexos, assim como a participação direta do cidadão na democracia. Algumas das críticas mais frequentes à democracia direta não são de forma alguma inultrapassáveis, pelo contrário são de fácil resolução hoje, sobretudo com os avanços tecnológicos que existem à disposição. 1. A concorrência entre maioria e minoria é um dos problemas que de facto merece atenção na democracia direta, porque numa Assembleia Geral,
As propostas de lei ou iniciativas legislativas são aprovadas pelas maiorias que são formadas, quando em democracia, os interesses das minorias têm também de ser contemplados. A resolução deste problema passa por uma evolução cultural dos indivíduos, na aquisição e respeito pela ética democrática, e na responsabilidade que são investidos os participantes e os proponentes de atos de democracia direta numa Assembleia Geral. Estes atos visam o bem comum das comunidades e a igualdade entre os cidadãos, sendo a minoria tratada da mesma forma que a maioria. A coexistência da democracia direta e da democracia representativa resolve ainda melhor esta questão de forma perfeita. 2. A concorrência entre as instituições da democracia representativa e as instituições de democracia direta. Esta é de facto uma falsa questão pela simples razão que a concorrência entre os dois pilares democráticos se traduzem em benefícios e não problemas, além do mais o que leva à eliminação da democracia direta e não da democracia representativa, sendo o sistema de democracia direta a origem da democracia e o sistema mais vantajoso e benéfico para o cidadão. Não é de modo algum razoável escolher uma instituição e rejeitar outra, sobretudo quando a concorrência entre estas instituições são complementares, na medida em que eliminam o excesso de concentração de poder reunido numa única estrutura democrática que sistematicamente pode potenciar vários tipos de abusos, como é o caso da corrupção, aparecimento de influenciadores antidemocráticos, exclusividade dos representantes nas estruturas de poder, excesso de privilégios, nomeações de simpatia política para os cargos da nação, empresas privadas e públicas ou divergências entre as posições dos representantes e representados. Estes são alguns dos muitos problemas na democracia representativa que podem ser combatidos eficazmente através da existência de estruturas de democracia direta. A complementaridade entre as duas instituições democráticas é assim benéfica e promove e possibilita a democracia plena ou completa, tão necessária principalmente em sociedades grandes e complexas como são as sociedades tecnológicas de hoje. Mesmo que o sistema exija uma maior coordenação entre as instituições democráticas dos dois pilares, os meios tecnológicos ajudam perfeitamente a esbater qualquer complexidade que possa surgir dessa coordenação. 3. A competência dos cidadãos para se envolverem na democracia direta. Segundo alguns críticos, a democracia direta tende a ser prejudicada pela falta de conhecimento da parte dos cidadãos. Todavia, vemos justamente o contrário nos lugares em que existem democracias diretas, como na Suíça. Também Susskind, 1993, diz que os processos de democracia direta são incontroláveis e imprevisíveis. No entanto, estas mesmas questões aplicam-se também aos atos eleitorais da democracia representativa, em que os eleitores podem eleger representantes incompetentes, irresponsáveis e até antidemocratas para os representar. Este é um problema que pode e leva ao fim da própria democracia representativa, uma vez que não há um controlo direto da parte do cidadão. Por outro lado, autores que defendem a democracia direta afirmam que a participação popular em processos de democracia direta permite que um cidadão se torne politicamente competente e irresponsável, como é o caso de Raul Seixas. Eles argumentam que os eleitores correm um maior risco de falhar em eleições representativas do que em consultas populares, porque as eleições envolvem sempre contextos globais influenciados ideologicamente por partidos políticos, enquanto as consultas populares focam-se em questões mais concretas e reduzindo a importância dos aspectos ideológicos. Alguns atores como Leduc chegam à mesma conclusão, referindo que quando existe o envolvimento de partidos políticos, as questões a referendo são influenciadas pelas posições ideológicas dos partidos políticos, ao passo que quando isso não acontece, os resultados são voláteis e imprevisíveis. O fator de manipulação de grupos e partidos políticos também podem contribuir negativamente para a livre decisão dos cidadãos.
A televisão e os outros meios de comunicação acabam por ter um papel extremamente negativo ao invés de debates esclarecedores por não integrarem os cidadãos comuns da sociedade, mas dando prioridade a comentadores ligados à política ou a figuras públicas habituais que geralmente são contra a participação dos cidadãos quer na vida política, quer nos meios de comunicação. Existe uma grande contradição por parte dos críticos da democracia direta que consideram que um cidadão tem competência para eleger, mas ao mesmo tempo afirmam que são incompetentes para participar em processos de democracia direta. Mas esta incompetência é ultrapassável pelos cidadãos? Segundo os exemplos suíços, parece que é normal que os cidadãos se adequem aos seus direitos e obrigações em democracia direta, adquirindo competência à medida da sua familiarização com o sistema, para participar ativamente nas decisões políticas. Este é também o ponto de vista de alguns autores que defendem a democracia direta. Outros ainda realçam a importância da educação cívica para que os cidadãos possam aproveitar as oportunidades da democracia direta para o desenvolvimento social e democrático. A democracia direta, segundo os estudos existentes, pode catalisar o surgimento de mais associações que defendem interesses específicos, como aumentar o número de cidadãos que participam nesses grupos. Porém, uma outra questão importante e que mina as democracias representativas são os grupos de pressão ou lobbies, que alteram e corrompem os representantes para servir os seus próprios interesses ou de terceiros em prejuízo dos cidadãos e logo do funcionamento da democracia representativa. Em câmaras legislativas onde estes grupos de pressão atuam, é pouco credível que aí a democracia possa funcionar, podendo essas câmaras representar uma disfunção importante dos processos democráticos no sistema de democracia representativa. Nestes contextos, dificilmente se pode aferir que os representantes tenham competência para representar os seus representados. Assim chega-se à conclusão de que afirmar-se de que um cidadão é incompetente para participar em decisões políticas específicas em contextos de democracia direta, não pode ser sustentado, nem em teoria nem de forma empírica. No entanto, o cidadão necessita de ser educado e informado para poder exercer os seus direitos democráticos de forma a melhor interagir com os processos de democracia direta, e para isso deve-se promover a informação independente e rejeita-se de forma rigorosa as campanhas de cariz partidário ideológico. 4. A dimensão dos participantes na democracia direta. Pode ser considerado um problema para as democracias diretas conseguirem integrar e envolver a totalidade dos cidadãos nas instituições democráticas, porém, não é uma questão inultrapassável por existirem meios técnicos e tecnológicos que permitem organizar toda a logística de forma a chegar à totalidade dos cidadãos ou a construir formas de escrutínio das questões propostas em assembleia prolongadas no tempo e em processos digitais. Na verdade, as Assembleias Gerais em democracias diretas funcionam perfeitamente em regiões da Suíça ou Suécia, mesmo que seja a nível local ou regional. A existência de instituições de democracia direta confirma que pode haver uma correlação entre elas e o nível de padrões de desenvolvimento altos a vários níveis, bem como índices culturais mais avançados que os demais países. O bem-estar nestes países parece ser também superior que no resto dos países do sul da Europa dominados por forças partidárias tradicionalistas e de cariz partidocrático. Os referendos. Serão mesmo os referendos um instrumento e um processo de democracia direta? Os referendos decididos por um parlamento num sistema de democracia representativa serão parcialmente um processo de democracia direta, dado que a sua concretização pelo parlamento é dependente da sua vontade e não dos cidadãos. A decisão sobre estes referendos são tomadas se os representantes decidirem, se, quando os representantes quiserem, quando e como eles entenderem, como. Os referendos são um processo completamente direto na medida em que eles decidem se, quando e como em Assembleia Geral Popular.
Conclui-se que a democracia direta sob a forma de uma Assembleia e de um Conselho instituído, vem não só reforçar as instituições da democracia como possibilita o controlo da democracia representativa que frequentemente deriva para regimes tirânicos de partidocracia sob o controlo das elites eleitas e não eleitas, sem que os próprios cidadãos se apercebam. A manipulação geral dos cidadãos através dos média, televisão, imprensa, rádio e em particular a publicidade, dão claros sinais de que a democracia está em crise ou mesmo morta, sem que o próprio cidadão se aperceba. Chama-se a atenção que várias instituições, organizações e fundações têm alertado para o declínio da democracia nos últimos tempos. A informação e a interação a que os cidadãos devem ter direito não pode sofrer interferências por ruído e manipulações com objetivos muito questionáveis de, por exemplo, eliminar ou excluir pessoas. As elites têm claras responsabilidades neste tipo de situações, constituindo um travão à democracia direta ou plena. A crítica à democracia direta de que os cidadãos são incompetentes para participar nas suas instituições, como se viu, não tem fundamento, até porque é desejável que eles se envolvam neste processo de forma a reforçar as instituições democráticas. A existência de instituições de democracia direta podem muito bem combater os interesses de várias naturezas que residem nas estruturas de democracia representativa. A democracia direta representou uma clara evolução para a modernização da democracia no sentido de a complementar com a democracia representativa, para dar resposta às necessidades dos cidadãos nos tempos modernos e nas sociedades tecnológicas. A democracia representativa isoladamente não pode ser alternativa para os tempos que já estão a ocorrer, deve haver também uma certa evolução e modernidade na política a par de evoluções que se verificam hoje em vários domínios, nomeadamente nos tecnológicos com grande impacto nas sociedades. A democracia representativa falhou em vários pontos, nomeadamente na tomada de decisões políticas da parte dos representantes para acabarem com as gigantescas desigualdades sociais e económicas que existem entre os cidadãos. É inconcebível que metade da riqueza continue nas mãos de tão poucos indivíduos, e a pobreza real, isto é, a incapacidade dos cidadãos de adquirirem os bens suficientes à sua vivência nas sociedades modernas em igualdade de oportunidade com os demais. A democracia representativa não só falhou, como é insuficiente isoladamente para dar resposta às necessidades dos cidadãos, é necessário agir-se e avançar-se para uma democracia plena que integre também a democracia direta e participativa. Democracia plena ou completa. A democracia plena ou completa é constituída pelo menos por dois pilares que correspondem exatamente às estruturas institucionais e funcionais da democracia representativa e da democracia direta, isto é, compreende a existência de representantes eleitos não necessariamente integrados em partidos políticos, e na qualidade de terem os mesmos direitos de se fazerem representar que os demais cidadãos, assim como uma Assembleia Geral onde todos sem exceção tenham o direito a participar e a ter voz, embora se exija a devida responsabilidade de acordo com a ética da democracia, igualdade e o bem comum. Nesta Assembleia Geral, também um órgão legislativo, à semelhança dos que existem em certos cantões suíços ou em regiões da Suécia, os cidadãos poderão apresentar uma proposta de lei para ser escrutinada pelos restantes cidadãos. Esta realidade poderá parecer inexecuível, mas na realidade não é. Até porque os meios tecnológicos existentes facilitam todo este processo de forma bastante eficaz e com resultados tangíveis. A Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o local físico ou virtual onde todos os cidadãos podem participar e ter acesso para propor iniciativas legislativas que, após serem admitidas por um conselho, seriam sujeitas a um processo de escrutínio durante um determinado período que poderia durar, por exemplo, entre 6 a 12 meses. Este processo de escrutínio eletrónico seria efetuado através de uma rede de servidores que formariam uma intranet fechada, mas com locais de acesso a todos em todo o país.
alternativa, os locais de escrutínio poderiam também ser realizados a partir de um simples computador com ligação a essa mesma rede. O Conselho. O Conselho é o órgão que preside e dirige a Assembleia Geral e que é composto por membros eleitos ou sorteados pela Assembleia Geral e que tem como objetivo triar as propostas de iniciativas legislativas em função do respeito pela Constituição, ordem jurídica e princípios democráticos como a igualdade ou inclusão. O Conselho seria também o órgão encarregue de fazer a ligação e a coordenação com o Parlamento ou Câmara Legislativa. O Parlamento ou Assembleia Representativa. O Parlamento passaria a funcionar na mesma medida que já funciona, mas sujeito a uma coordenação com a Assembleia Geral. Seria composto pelos elementos eleitos não necessariamente integrados em partidos políticos. Passamos a exemplos. Um cidadão preocupado com o meio ambiente decide dirigir-se à Assembleia Geral propondo uma iniciativa legislativa que visasse a substituição dos sacos de plástico por sacos de outro material biodegradável. Esta iniciativa legislativa deveria passar primeiro por um conselho presidindo a Assembleia para que verificasse em primeiro lugar a sua constitucionalidade e depois a sua compatibilidade legal. As propostas de lei deveriam estar de acordo com os princípios da democracia, liberdade, igualdade, inclusão e participação. Verificada esta proposta legislativa pelo Conselho, ele seria submetido ao escrutínio na Assembleia Geral pelos cidadãos. A questão aqui colocada é como poderia mobilizar os cidadãos para votar a proposta de lei do cidadão. Se pensarmos nos modelos antigos de democracia, tal não seria possível a não ser à escala local ou regional, sobretudo se cada proposta de lei tomasse a forma de referendo. A proposta de lei do cidadão referido, assim como a dos restantes cidadãos, ficaria por um determinado tempo, por exemplo de 6 a 12 meses para ser escrutinado em servidores acedidos apenas numa intranet fechada, mas acedida por todos os cidadãos. Continuando com o exemplo do cidadão referido, a sua proposta de lei poderia ter 4 resultados diferentes em que só uma das seguintes situações poderia ser considerada: a primeira. 1. A maioria de votos positivos obtendo pelo menos 2% da população votante. 2. A maioria de votos negativos obtendo pelo menos 2% da população votante. 3. A maioria de votos positivos, mas não obtendo pelo menos 2% da população votante. 4. A maioria de votos negativos, mas não obtendo pelo menos 2% da população votante. Mas supondo que já houvesse uma lei semelhante aprovada pelo Parlamento, essa proposta de lei seria transferida para ser integrada ou ajustada na lei existente pelos representantes no Parlamento. Existem vários modelos possíveis que podem ser seguidos e implantados sem qualquer problema, dado os meios técnicos e tecnológicos existentes hoje que podem possibilitar ao cidadão o seu envolvimento na democracia. Todavia, a democracia plena deve partir no próprio cidadão, uma vez que os partidários da partidocracia ou tirania tendem a excluir o cidadão de participar na democracia. São os velhos do Restelo de hoje, os bem instalados na sociedade e que fazem política de costas voltadas para o cidadão, não correspondendo de forma alguma com os valores democráticos. Vantagens: redução da concentração de poder numa única estrutura democrática. Redução do poder que nos outros sistemas se concentram cada vez mais no coletivo dos representantes eleitos. Estes representantes sem controlo de um poder de democracia direta, tendem a representar-se a si próprios, às suas famílias, aos seus negócios e de terceiros ou a integrar grupos de pressão, bem como acabam frequentemente por ser controlados pelo poder económico e financeiro em detrimento do cidadão que o elegeu. Assim, a Assembleia Geral teria também esta função de reduzir a concentração do poder instalado na Câmara dos Representantes de forma a evitar abusos de poder. Interação e participação na democracia dos cidadãos.
É bastante claro que a representação dos cidadãos através dos seus representantes não se traduz em participação direta ou mesmo indireta na democracia. Com a inclusão da democracia direta e participativa, o cidadão passaria a ter os seus direitos inerentes a ele próprio e que não podem ser alienáveis em democracia, isto com a vantagem de a estrutura representativa não ser posta em causa mas complementada. Evolução cívica do cidadão. Tal como se verifica em países com democracia direta, as pessoas tendem a ser mais participativas e a envolverem-se nos assuntos da sociedade, o que corresponde a uma evolução positiva da parte dos cidadãos. O facto de os cidadãos estarem envolvidos em processos de democracia direta potencia a construção do cidadão como ator bem mais participante na sociedade em que se insere e mais sensível aos problemas da sociedade, assim como adquire um maior sentido de justiça social e do bem comum, se bem que o fator cultural seja também importante nestes processos. Produção de legislação mais democrática. O envolvimento do cidadão em processos de democracia direta vai permitir que os problemas da sociedade sejam legislados com uma visão mais ampla e de melhor qualidade que melhor corresponde aos interesses populacionais ao invés de processos de legislação muito específicos e técnicos que normalmente são emitidos pelos próprios representantes. Devolve o poder ao cidadão. O facto de o cidadão ter o poder para participar em processos de democracia direta, torna-o mais responsável na regulação da sociedade e na emissão de legislação e, logo pelo seu destino. Baixo custo dos processos de democracia direta. A existência de metodologias simplificadas recorrentes aos meios técnicos e tecnológicos como os meios digitais permitem a execução dos processos em democracia a baixos custos. Desvantagens. Os votos em democracia plena podem ser influenciados pelos meios de comunicação e pelos poderes económicos de forma a servirem os seus próprios interesses. Implementação da democracia plena. Apesar de o sistema de democracia plena ser facilmente implementado uma vez que não se trata de trocar a democracia representativa pela direta, uma possível alteração constitucional esbarraria nos partidocratas e nos interesses económicos dos verdadeiros inimigos da democracia que instalados no poder monopolizam as decisões do Estado para proveito próprio e em prejuízo do cidadão. Todavia, o progresso das sociedades modernas, como já se viu, vai exigir cada vez mais a participação direta dos cidadãos em igualdade de circunstâncias que uma elite que tem trabalhado somente para ela mesma. A verdadeira resposta de alteração ao antigo regime que vai vigorando nas sociedades só pode ser concretizada com a evolução para a democracia plena. Para isso há que apostar em movimentos, grupos, pessoas e partidos políticos que tenham a capacidade e o desejo de defender a democracia plena e a proximidade dos cidadãos de boa fé ao mesmo tempo que se passe a condenar a partidocracia e a sua retórica antidemocrática. Obrigada por ter assistido e até breve.